Graça e paz, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. A honra, a glória, a majestade a nosso Deus. Eita glória, pássaros cantando aí. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, boa tarde, boa noite. Eu sei que aqui é bem cedinho, aí eu não sei qual é a hora que você está assistindo, mas um dia abençoado já te desejo. Amém? E olha só, daqui a pouco vamos ter aquela palavra, a palavra que nos edifica, a palavra que nos sustenta, mas antes da palavra, aquele recadinho, aquele pedido. Tem lido a sua Bíblia, meu irmão? Tem orado, tem buscado esse Deus que te ama, tem tirado um tempo para Ele? Olha lá, meus queridos, sabemos que sem Deus nada somos, dependemos de Deus. Não esqueçam, estar na presença do Senhor. 1 minuto vale muito mais do que 24 horas sem Ele, amém? Queridos abençoados, agora é hora de quê mesmo que eu ia esquecendo? Vinheta, vem aí, vinheta. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Vamos lá a palavra de hoje, essa palavra santa, a palavra que nos edifica. A palavra está lá em Marcos 11, 25 e 26. E olha o que a palavra nos ensina, meus irmãos. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a palavra está nos ensinando, Deus está nos orientando, Deus está nos mostrando como devemos agir, como devemos seguir o exemplo dele, seguir o exemplo de Jesus. Jesus veio ao mundo, queridos, e sempre ele falava para as pessoas que ele curava, vá e não peque mais. Ou seja, ele perdoava os pecados das pessoas. Ele falou para aquela mulher que quase foi apedrejada, cadê os seus acusadores? Ela falou, eu não os vejo, eles não te condenaram, né? E eu também não te condeno, mas porém vá e não peque mais. Então, meus amados irmãos, a palavra está nos ensinando que devemos seguir o exemplo de Jesus. Temos que liberar perdão. Muitas vezes as pessoas guardam mágoas em seus corações por anos, às vezes uma vida toda. Entenda, meus amados irmãos, o perdão não quer dizer que você vai esquecer, mas o perdão quer dizer que você abriu mão de cometer alguma coisa em troca daquele mal que alguém te fez. Você abre mão, entendeu? Você nunca vai esquecer, é verdade, mas você liberar perdão é você dizer assim, não, eu não vou te dar nada em troca daquele que você me fez. Eu vou abrir mão disso. Isso é perdoar, tá? Quando a pessoa perdoa, às vezes as pessoas se enganam e acham, como eu falei anteriormente, eu vou esquecer. Não, você não vai esquecer. Mas eu te garanto uma coisa, amado irmão, você vai ficar muito melhor, o seu coração vai ficar aliviado, o seu coração vai ficar em paz, porque o perdão, quando a gente perdoa, queridos irmãos, o bem maior é para aquele que perdoa e não para aquele que foi perdoado. Então, faça isso, perdoe. E a palavra nos diz mais, se nós perdoarmos, Deus vai nos perdoar. Então não tem como você dizer que é um servo de Deus se você não for uma pessoa que libera perdão. Às vezes um perdão ele te leva, amados, para uma vida assim eu diria de amargura, de rancor, uma vida assim sem alegria, uma vida de tristeza. Então o perdão ele é libertador. O perdão com certeza, meus amados irmãos, vai te tornar uma pessoa melhor. Então não perca tempo, libere perdão e siga o exemplo de Deus, siga o exemplo de Jesus. Afinal de contas, meus amados irmãos, quando nós vamos para o Senhor, Ele nos perdoa. A palavra diz que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor Ele nos perdoa e nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Então se Deus me perdoa, se Jesus já me perdoou, como que eu vou deixar, queridos, de perdoar as outras pessoas? Nós precisamos agir da mesma forma. E não esqueçam, queridos, Jesus deu a maior prova de amor, veio a esse mundo, morreu por você, morreu por mim, queridos, sofreu, sangrou, foi pregado numa cruz. Sabem para quê, queridos? Para que você e eu fôssemos perdoados. Então essa é a maior prova, meus amados, que nós temos que perdoar também. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para o seu coração no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor toque o seu coração e que você se arrependa de ainda não ter perdoado e que você perdoe
as pessoas que têm que ser perdoadas em sua vida. Amém? Vamos orar? Deus, eu te agradeço por mais um dia que o Senhor nos concede de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Deus. Que essa palavra fale em nossos corações, que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, tirar toda a mágoa, todo o rancor, toda a falta de perdão que há em nós. Que a partir de agora, Senhor Deus, cada um de nós possa liberar perdão, possa compreender que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. E que Jesus veio a esse mundo para que e nos deu a maior prova, que nós temos que perdoar, porque Ele entregou a vida dele para que nós fôssemos perdoados. Então, se Jesus perdoou, por que nós não devemos perdoar? Então, fala em nossos corações, transforma, muda o que tem que ser mudado, dai-nos um coração perdoador. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ler nossa Bíblia, vamos orar, vamos conhecer o nosso Deus, vamos buscá-lo, porque um minuto com Deus vale muito mais do que 24 horas sem Ele, meus irmãos. E vai logo se inscrevendo no canal, vai deixando aquele like. E não se esqueça, compartilhe o vídeo. Vamos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Forte abraço.